Quem é Edna Sampaio? Edna Sampaio é uma mulher negra, cuiabana, descendente de indígenas também, portanto não sou só negra, mas me identifico com a negritude pelos meus traços, pela minha história, pelas minhas relações, né? Sou filha de Dona Noêmia, professora primária, aposentada, filha também de seu Lídio, que é motorista de caminhão, mecânico, um trabalhador muito exemplar, muito dedicado ao trabalho, gosta muito de trabalhar, que hoje está com quase 90 anos e continua labutando. Nasci aqui em Cuiabá, aqui no bairro Duque de Caxias, ali perto da Avenida Miguel Sutil, onde a gente chamava de Perimetral. Aquele lugar ali era o lugar que a minha avó tinha propriedade de uma área grande, porque são áreas devolutas, que ela entrou na prefeitura para ocupar. Então ela tinha uma casinha ali onde hoje é o Malcolm, e é onde eu passei a minha primeira infância ali, né? Que é na casa que era da minha avó. Como foi a sua infância? Então, a minha infância foi uma infância com muitas brincadeiras, pega-pega, queimada, participação em quermesse na igrejinha ali de São Francisco, onde mais tarde eu fui participar do grupo de jovens. Eu lembro da minha infância de cenas muito engraçadas até, que é na rua da minha casa, onde ali é lateral do Big Lar, né? Minha mãe mora ali naquela rua. Não tinha asfalto, era o cerradão ali, não tinha quase casas, nós somos os primeiros moradores dali. E quando chovia, aquela terra desnuda, sem asfalto, escorria a água e apareciam as pepitas de ouro de aluvião. E eu me lembro das criançadas, né? Nós pegávamos um balde em casa, depois da chuva, e começávamos a catar esse ouro, né? Era uma festa total, né, da criançada, na expectativa de conseguir algum ouro ali que pudesse tirar Você a gente. Você chegou a achar algum ouro, Edna? Olha, eu nunca tive muita sorte com isso, não. Né? Mas valia a pena a procura, então eu estava sempre lá. Você poderia dizer que a sua infância foi uma infância de dificuldades financeiras ou foi uma infância de classe média? Como foi a sua infância em relação da parte financeira? A minha infância foi uma infância de uma menina pobre, né? Bem pobre, na verdade, né? Que teve todas as dificuldades que uma família pobre poderia ter num tempo em que não havia políticas públicas, que não havia apoio, né? A pobreza era considerada um caso de polícia e não um caso de políticas públicas, né? Eu tive muitos problemas financeiros, eu tive muitos problemas de privação de acesso a bens básicos, né? Por exemplo, como absorventes higiênicos, e eu fico muito feliz hoje de ser uma vereadora que apresentou na pauta desta Câmara a questão do enfrentamento da pobreza menstrual, porque eu sei o que é isso, né? Então eu venho de uma família em que o preço de um absorvente, que pode ser tão irrisório para quem é de classe média, mas para quem é pobre, para quem não tem uma renda estável, né? Na época, quando eu era criança, minha mãe não trabalhava, e na adolescência minha mãe passou a trabalhar, né? E a renda era muito baixa, muito pouca, né? Eu me lembro, por exemplo, que mesmo depois que minha mãe passou no concurso público como professora primária, alfabetizadora, nós ficamos um período muito longo sem receber salário dela, né? E havia muita humilhação, né? Porque a gente ia comprar as coisas na mercearia, né? Na cadernetinha, e chegava lá, o dono da mercearia não queria vender pra gente, porque a gente já tinha muitos meses sem conseguir pagar, né? Então isso fazia com que a gente, às vezes, dependesse inclusive da solidariedade daqueles que tinham um pouquinho mais para dividir com a gente. Então eu venho de uma situação de pobreza bastante aguda, né? Então não venho da classe média, né? Não tenho a perspectiva, não fui criada com essa ideia de vencer na vida, de ganhar dinheiro por meu mérito próprio, por minha competência própria, né? Embora eu tenha isso tudo, e as pessoas têm também, mas na pobreza o que mais marca a vivência, a sociabilidade das pessoas pobres é a solidariedade, né? Então eu me lembro quando a gente não tinha um açúcar, aí a gente ia procurar no vizinho uma xícara de açúcar, depois comprava o açúcar e devolvia aquela xícara pro vizinho, né? Era o sal, às vezes não tinha uma mistura, mas o vizinho tinha uma mandioca no quintal, a gente tinha uma abóbora, então quando colhia trocava, né?
Minha avó tinha um quintal grande, às vezes ela criava galinhas, às vezes tinha porco lá também. E eu me lembro muito que nas ocasiões em que matavam os animais para a gente comer, nunca era só para nossa família, né? Os vizinhos vinham, cada um com uma vasilha, a gente dividia com todo mundo. Então sempre a parte do que a gente tinha, uma parte era para dar para o vizinho, para as pessoas que estavam ali. Né? As casas não tinham muros, então a gente vivia numa espécie de comunidade, né? Numa comunidade que se protegia, que se solidarizava. Eu acho que isso me ensinou muito na vida e isso faz parte da minha formação. Por isso que eu sempre faço questão. Hoje eu sou uma pessoa de classe média, porque eu tive uma mobilidade social, eu estudei, eu passei concurso, passei a ter uma renda que me permite uma vida muito melhor do que a que eu tive e me permitiu para os meus filhos também. Mas a minha origem, a minha formação, a forma como eu fui ensinada a ver o mundo, não é a forma da classe média, é a forma dos pobres, dos mais humildes, dos mais simples. Minha mãe era uma pessoa que tinha muita a inteligência de falar: a coisa mais importante que eu tenho para deixar para vocês é o estudo, né? E às vezes, mesmo estudando em escola pública, o custo de estudar na escola pública era alto para minha família, porque eu era muito pobre, minha família era muito pobre, então se tivesse que comprar material escolar, o que para a classe média seria uma coisa simples, para nós era um sacrifício. Então muitas vezes nós tínhamos que deixar de comprar coisas para nos alimentarmos melhor, né, com o pouco que a gente tinha, para poder comprar material escolar, né? Eu fui estudante do José Magno, do Liceu Cuiabano, depois da escola técnica, né? Então e nesse período todo da minha trajetória escolar, da educação fundamental até o ensino médio, eu vivi uma realidade de muita privação econômica, né? De muita pobreza, né? De muita falta de condição. Então eu só consegui melhorar a minha própria condição quando eu comecei a trabalhar. Né? Aí eu comecei a ter o meu salário, aí eu comecei a ter condições de comprar absorvente todo mês para mim, tinha condições de comprar um desodorante, essas coisas que toda menina quer. Você era uma menina estudiosa? Sim, eu era uma criança muito danada, acho que todo mundo deve imaginar, né, a vereadora Edna, que está aqui o tempo inteiro, né, se posicionando e tudo. Eu era uma criança muito danada, uma criança que deu trabalho para minha mãe, porque voluntariosa. Era muito voluntariosa, brincava muito e queria sair, queria me socializar com todo mundo, né? Mas na escola eu sempre fui muito ativa também, né? Eu sempre fui muito estudiosa, então minha mãe tinha muito orgulho, porque quando eu estudava... Minha mãe era professora do José Magno, ali onde tinha o supermercado de Cecília, nunca esqueço disso. Depois acabou tudo isso, né? Agora tem a Secretaria de Cultura ali. E o José Magno ficava ali, né? E perto da minha casa, que eu morava... Até hoje meus pais moram ali, né? Então eu vencia concursos de redação na escola, porque eu sempre fui muito boa em escrever, né? Então tinha concurso de redação, aí a Edna tirava o primeiro lugar e a minha mãe ficava toda fofa, toda orgulhosa, né? Também no Liceu Cuiabano, quando eu estudei lá também, tive a oportunidade de participar do concurso, fiquei entre os três primeiros, né? Então, assim, eu acho que eu fui mais... não sei se eu posso dizer que eu fui uma pessoa estudiosa. Eu tinha muita facilidade com o conteúdo escolar, entendeu? Eu aprendia muito rápido, né? Isso me fazia destacar dos meus colegas, né? Dos meus colegas. Então você diria que a sua mãe, ela foi a sua maior inspiração? Ah, com certeza. Com certeza. Eu acho que a minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida. Desculpa, chorar. Mas te emociona falar da sua mãe, né? Me emociona. Como que você via ela uma pessoa batalhadora e tudo mais, e aí você queria dar um pouco mais de conforto para ela, era isso? Eu acho que quando a gente é criança, a gente tem muitos sonhos, né? E quando você é pobre, o sonho da gente é bem pequenininho, né? Assim, porque a gente não faz muita coisa, né? Para sonhar com coisa muito alta, né? Então, para mim, a coisa mais importante que eu podia ser a professora, né? Porque minha mãe era professora. E na escola era uma professora que as crianças gostavam muito dela. Ela era sempre levava presentes para casa, era uma pessoa muito carinhosa, né? Então, eu acho que a minha mãe, ela foi uma pessoa que inspirou muito todos nós em casa, por conta do comportamento dela, por conta do gosto dela pelos estudos, por conta dela achar importante a escola, entendeu? E ela, a gente também tinha uma malandragem com a minha mãe, né? Porque como ela achava muito importante estudar,
ajudar. Então, às vezes, quando a gente ficava com preguiça de fazer coisa em casa, a gente falava que tinha uma tarefa importante para fazer, uma prova, e ela liberava 100% a gente do trabalho doméstico. Então, era uma estratégia também que a gente utilizava com ela, né? Qual é o nome da sua mãe? Noêmia. Dona Noêmia. Dona Noêmia. Dona Noêmia ainda é viva? Está bem? Sim, é viva, é uma pessoa extremamente importante na minha vida até hoje, é uma amiga para mim, é uma pessoa com quem eu tenho muitas trocas, né, enquanto mulher, então essa é uma companheira e é uma pessoa que eu me orgulho muito de ter como minha mãe. Dona Noêmia é uma mulher de sucesso, poderia dizer, porque ela criou você. Muito sucesso. E criou também seus irmãos, né? Muito sucesso. Eu falo sempre para ela isso. Quando ela começa a ficar um pouco triste com uma coisa ou outra, eu lembro para ela o quanto ela é uma mulher de sucesso e o quanto ela me inspira até hoje, porque é o sucesso dela, né, a capacidade que ela teve de superação, de afirmação como mulher, de criar 4 filhos, de fazer todos os filhos estudarem, né? Só o meu irmão mais novo que não quis estudar, mas eu tenho uma outra irmã depois de mim que é doutora como eu, né? Fez graduação na UFMT, fez mestrado em São Paulo, na USP em São Paulo, depois fez doutorado na Universidade, né, do Rio Grande do Sul, não vou lembrar agora o nome, mas é professora concursada na Unemat também, da área de contabilidade, então é uma pessoa extremamente qualificada, inteligente. Assim como minha outra irmã mais nova, que é advogada, formada na Unemat, na universidade onde eu e minha irmã damos aula, né? E é também uma pessoa extraordinária, né? Uma pessoa que tem muita preocupação também com outras mulheres. Hoje ela está envolvida em projetos voltados a apoio às mulheres vítimas de violência, né? E tem meu irmão que não quis estudar, mas que batalha a vida dele, que segue em frente, né? Paga um preço alto também pelas escolhas dele. Mas, enfim, eu acho que a minha mãe é, para mim, uma referência de mulher negra. Como você tomou gosto pela política? De onde eu venho, do planeta de onde eu venho, a política sempre esteve presente na minha vida. Por quê? Porque quando a gente, numa situação de absoluta pobreza, contava apenas uns com os outros, a gente fazia a política da boa vizinhança. A gente fazia a política da solidariedade. Depois, quando eu cresci um pouco mais, minha mãe sempre foi muito religiosa, cristã, da Igreja Católica, a gente fez a política da igreja, né? Aprofundando a nossa solidariedade, aprofundando a nossa crença em Deus, que marcou muito a minha trajetória familiar. Depois eu entrei para a universidade, né? Aí na universidade eu encontrei a política como nós a conhecemos, a política a partir de um conhecimento científico, não apenas da fé, né? Porque na igreja era a fé desse Deus que me movia. Na universidade eu descobri o movimento estudantil, então eu fui de liderança do movimento estudantil, participei do centro acadêmico, fui dirigente do centro acadêmico, em todas as manifestações. Durante o período que eu estive na UFMT, eu estava presente na manifestação dos estudantes, né? E depois da UFMT, eu fui ingressar na carreira de professora da Unemat, imediatamente após. E na Unemat eu encontrei o movimento sindical, né, onde eu militei até estar aqui na cadeira de vereadora. Vocês podem imaginar, obviamente, que uma mulher como eu, no espaço que eu ocupo, sofre muitos preconceitos, porque afinal de contas, como eu digo sempre, as pessoas não estão acostumadas a ver uma mulher negra ocupar um espaço de gente branca, a política, com protagonismo, com inteligência, né, e com confiança. Que as pessoas acham que é fácil para uma mulher negra chegar nesse ponto que eu estou aqui, né? Mas é revolucionário você poder atravessar uma vida de discriminação, de preconceito e ainda se colocar com firmeza, com altivez num espaço como este. E isso incomoda muita gente, incomoda até quem a gente duvidava que incomodaria, né? Então, quando eu era criança, eu sofri muito preconceito, discriminação por ser uma garotinha pobre e negra, né? Em todos os espaços, seja no lugar, no estabelecimento comercial, seja na casa de outras pessoas, né? Que as pessoas sempre acham que uma menina negra só pode ser uma empregada, uma pessoa que deve ficar na cozinha e não adentrar os espaços sociais da casa, né? Quando jovem, enfim, em todos os momentos. Hoje, eu sou uma mulher que ocupa a cena política no Mato Grosso, né? Eu sou a única mulher negra, não estou falando aqui por arrogância, nem por vaidade pessoal, estou falando como uma analista política, que sou também, né, uma cientista política. Eu sou a única mulher negra com protagonismo na cena política do estado do Mato Grosso. Isso é uma coisa inédita, nunca aconteceu.
né? Já tivemos deputada negra, que foi a Vilma, né? Mas a Vilma não ocupava uma cena de debate político no Estado naquele período que ela foi suplente de deputada e chegou a assumir a Assembleia Legislativa. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção ao adentrar esse espaço, entre aspas, proibido para mim, foi a forma jocosa como as pessoas olhavam para mim, com desprezo do tipo, quem é essa que está chegando aí e nem sabe onde está o nariz dela? Então, a primeira discriminação é a discriminação do olhar, o julgamento que te estabelece o seu lugar, né? Então, eu me lembro uma primeira entrevista que eu dei em 2018 na televisão, uma televisão de grande audiência aqui, o repórter olhava para mim e me media dos pés à cabeça como se eu não tivesse capacidade de falar. Quando eu comecei a falar, era como se um animal falasse diante dele, então era uma surpresa que uma mulher negra pudesse ter informação, pudesse ser articulada e pudesse falar tão bem. Bom, eu queria dizer para as pessoas que nos assistem nesse momento que superar não é uma coisa fácil, né? Eu gostaria de falar assim, gente, tira de letra. A gente precisa muito do apoio das pessoas, a gente precisa muito dos que caminham com a gente precisa de muita solidariedade, porque ninguém chega sozinho. Então, atrás de mim, junto comigo, do meu lado, muita gente faz parte da minha história. Então, não temam ser ajudados e nem pedir ajuda e nem ajudar ninguém, porque esse é o processo de construção nossa. A gente supera tudo, a gente se afirma e nunca tenha medo de afirmar a sua grandeza diante dos seus problemas, porque afinal de contas, quando a gente chega à superação, a gente tem certeza do que a gente é. E às vezes, ter a certeza do que a gente é pode parecer arrogância, pode parecer vaidade, mas não se importe com isso, porque leva muito, mas muito tempo e muito sofrimento para uma mulher se sentir dona de si, para uma mulher se sentir potente. Então, não importa o que os outros digam, é importante que você tome para você o seu destino e conte com as pessoas que estão ao seu redor.